Olá, bom dia, bom dia. Não vou falar nada hoje para vocês recordarem dessas reuniões de pauta. Desde que chegou o Felipe, eu tomo conta de tudo. Vai ser uma semana importante essa daqui, né? Mais uma daquelas semanas decisivas. Fala aí, Felipe. Bom dia, fontes alternativas, né? É assim que a gente é chamado na imprensa agora. Eu achei muito engraçado isso. Semana decisiva, tem o começo do julgamento da chapa Dilma Temer no TSE. O governo está ali tentando interferir de todos os modos, tentando fazer o placar a seu favor. Acabou de sair matéria na imprensa de que o Napoleão Nunes Maia Filho é uma aposta do governo, então vai começar o voto pelo Herman Benjamin, que deve votar pela cassação. O Napoleão deve fazer um voto contrário ou pedir vista, só que a preferência do governo é que ele faça um voto contrário, que abra uma divergência, para que depois outro, como o Admar Gonzaga, peça vista, para não interromper o processo com um placar negativo para o Temer. E como essa ordem talvez favoreça o governo, pode ser que isso aconteça. Então, a ideia deles é prorrogar esse processo ao máximo e vamos ver o que acontece. Tem uma outra carta na manga deles que é pedir uma questão de ordem para tentar retirar do processo aquilo que foi incluído. As provas que não estão originalmente na denúncia que gerou a ação, que aí seria toda a delação do Odebrecht, as questões aí, os depoimentos, as delações de João Santana, da Mônica Moura. Isso, inclusive, foi uma... Espera aí que entrou uma mensagem aqui na minha tela. Aqui. Isso aí foi um parecer, foi uma ideia que surgiu lá atrás, proposta, inclusive, pela própria defesa do Temer, que pediu um parecer eu tenho aqui anotado, Luiz Fernando Casagrande. Né? Eu já publiquei até entrevista com ele hoje, mas como eu não posso falar nada, eu vou ficar quieto. Exatamente. E essa tese agora é a tese que eles tinham deixado de lado, né? E agora voltou com força. E, de fato, eles têm essa coisa na manga aí que é muito preocupante, porque não faz o menor sentido. É a tese mais ridícula. Todo o esforço foi feito, inclusive se adiou até o julgamento para poder ouvir João Santana, Mônica Moura, em função da delação da Odebrecht. Quer dizer, seria um contrassenso total agora o plenário do TSE mudar de ideia e resolver e bancar isso aí. Seria realmente uma clara manipulação desses ministros aí por parte do Planalto. Diogo, pode falar, Diogo? Mário. Eu não interrompi ninguém nunca. Eu sou acusado de fazer isso, mas eu não faço, não. Eu acho tudo isso vergonhoso, porque é óbvio que especular sobre os votos de cada ministro, em qualquer julgamento, é normal, né? Agora, você imaginar quais são os artifícios que estes ministros se disporão a usar para proteger o governo, é uma vergonha. É uma vergonha. Aí ficam falando, não podemos politizar o judiciário nem judicializar a política. Bom, o que pode acontecer no TSE amanhã, a partir de amanhã? É a politização de um braço do judiciário. Quer dizer, é a expressão máxima dessa politização, eu diria, porque trata-se, inclusive, do Tribunal Eleitoral, né? Onde, de fato, tem o dever de zelar pela lisura das eleições. E as eleições não foram limpas. Aliás, não foram limpas, se você a rigor, de nenhum lado, né? A chapa dos tucanos dizia, bom, era impossível ganhar dessa gente, porque essa gente levou um monte de dinheiro. Realmente, levou muito mais. Mas eles também levaram, né? Sabe-se agora. Né? O que é, no fundo, também tudo muito irônico, né? O propositor da ação é igualmente corrupto, né? E num segundo momento não gostaria que a ação prosperasse em função justamente do impeachment, né? E agora não quer que não para em nome da estabilidade, mas para todo mundo ficar no mesmo barco e tentar se salvar. É uma discussão patética, né? 6 semanas atrás, esse julgamento foi interrompido a pedido da defesa da Dilma Rousseff, porque ela queria que fosse ouvido o Guido Mantega. Isso é pré-delação JBS, obviamente.
ela mandou interromper esse processo porque o testemunho do Guido Mantega seria fundamental. Nicolau Dino deu uma rasteira na defesa, pediu os depoimentos do João Santana e da Mônica Moura, e o tribunal, por 6 votos a 1, concordou em tomar esses depoimentos. 6 semanas atrás, se houve a concordância, 6 semanas, a decisão de que esses depoimentos fossem tomados e anexados a esse processo, é ridículo que, passadas 6 semanas, com uma montanha de novas denúncias envolvendo a campanha da Dilma Rousseff, tudo bem que não incluam a JBS nesse processo, mas é uma montanha de provas de que essa campanha foi emporcalhada também pela grana JBS. Agora, é muito complicado para o TSE fazer qualquer movimento. Não é complicado. O quê? Para livrar? Eu ia só concluir o seguinte: é complicado. Não é que não seja fácil e lógico. Eles tentarão tudo isso. Eu digo assim, é muito. Quem vai fazer esses movimentos? Felipe citou o Napoleão. O Napoleão está citado na delação da JBS em conversas com o Willer, que é aquele advogado que vendia decisão, que vendia sentença, né? Dizia que tinha relação com todo mundo e tal, e de fato ele é citado, o advogado da JBS fala isso, fala que ele prometeu conversar com o Napoleão para interferir para o Benjamin, para aquele outro Disney não dar uma determinada decisão, enfim, não importa. O importa é que tem uma articulação do advogado que está preso por vender sentença com o ministro do TSE. Né? Então, assim... E o que dizer do Gilmar Mendes? Gilmar Mendes que propôs isso aí vai se somando, exatamente. Quer dizer, é uma brincadeira. A despeito das manobras, das tentativas de golpe dos ministros petistas. Ele foi elogiado aqui no nosso site porque exigiu que o processo continuasse, mesmo depois do prazo pré-estabelecido de não sei quantos 15 dias, o cacete a 4, e que fossem anexadas novas provas contra essa tramóia gigantesca que desvirtuou a democracia, tudo mais, e agora ele vai dar o voto decisivo, já que há 3 de um lado, 3 do outro. Gilmar Mendes vai dar o voto decisivo, livrando a barra da chapa, da Dilma Rousseff. O Gilmar Mendes vai dar um voto para livrar a barra da Dilma Rousseff, é isso? É complicado. Né? O histórico todo desse processo Não, e há interesses. Se olha em perspectiva histórica, chega a ser ridículo, né? É ridículo. É desmoralizante. É desmoralizante. O Gilmar vem sendo citado como uma das possibilidades de substituto para o Temer, e teria o apoio de boa parte do PMDB, visando uma hipotético impedimento do Lava Jato, né? Bom, enfim, não importa aí o que vem, se isso vem ao caso ou não, se vai impedir ou não, uma vez na hipótese de vir a ser presidente. Bom, tem muita água para rolar embaixo disso, né? Mas, assim, pode ser que o Gilmar surpreenda nesse julgamento do TSE e vote pela cassação, não se sabe. Então, assim, o que é horrível é justamente isso, quer dizer, a quantidade de variantes que você tem extrajudiciais, né, por assim dizer. Né? É uma situação parecida com a do Rodrigo Maia, Mário, que tem... ao mesmo tempo que ele segura o impeachment, ele a possibilidade de ocupar o cargo. Pois é, tem ali pode ser o amigo de hoje, o aliado de hoje pode ser o traidor de amanhã. Exato. O Gilmar tem talvez a mesma coisa. Ele segura o partido dele. Mas o Fernando Henrique... digamos, né? Os tucanos têm um baita de um problema chamado Aécio Neves. Ou eles abandonam o Aécio, ou serão abandonados, né,
pelo eleitorado, né? Essa é a E é que verdade. eles ainda têm um eleitorado, exatamente. Então, mas isso parece que não está no horizonte próximo dos tucanos. Eu acho que eles só pensam em eleitor, de fato, quando está perto das eleições, né? Aliás, como todos os partidos políticos brasileiros, né? A maior parte deles. E esse julgamento vem também com todo um peso político aí dessa semana, com a prisão do Rocha Loures, essas trocas de acusações aí do Janot com o advogado do Temer. Na verdade, o advogado do Temer tentando fazer ali um discurso preventivo contra eventuais denúncias do Janot contra o Temer, ou contra gravações. Surgiu a notícia de que que a PGR teria gravações ainda guardadas, inéditas, do Rocha Loures dizendo que a propina era para o Temer. Aí a defesa do Temer está preocupada que isso venha à tona antes do julgamento do TSE e possa influenciar o voto dos ministros. Então, o Janot está correndo também com o processo, porque vai ser substituído em setembro. É setembro, não é isso, Pô? Setembro a substituição. Setembro a substituição, então ele acha que depois não vai ter, a PGR não vai ter as condições igual tem agora para avançar essas denúncias. Não, ele tá de fato, ele achou que ia fazer o sucessor. Mas eu acho que ele não vai conseguir fazer o sucessor, ou um nome que estaria vinculado a ele já não é mais dele, né? É isso que se fala no judiciário, né? E o Rocha Loures não é o único, né? A gente tem o Lúcio Funaro e tem também as investigações, nesse caso não seria um delator, mas as investigações sobre esse coronel Batista. Que cuidava das finanças do Temer, pelo que diz o delator da JBS, quer dizer, que recebeu R$1 milhão em propina, gastou dinheiro, aparentemente, na reforma da casa da filha do Temer. Se essas coisas forem confirmadas, se houver grampo a esse respeito, se as investigações tiverem mais material nesse sentido, a gente vai ter uma coisa meio PC Farias, né? Meio PC Farias Casa da Dinda. É aquele esquema da reforma paga com dinheiro que surgiu. O esquema do Lula também, né? O Lula tem um esquema maior. O Lula tem um esquema maior porque ele não tinha um operador empregado assim, ele tinha o ministro da Fazenda. Mas é interessante que, se confirmado isso, confirma aquela coisa que é óbvia, né? Que quando se fala de ocultação de patrimônio, a gente está sempre falando de o chefe político, ele sempre delega para alguém fazer a operação para ele, é pegar a mala, é fazer as conversas, né? O pessoal que estava defendendo o Temer aí falando assim, mas ele não tem intimidade, né? Com o Joesley, porque você veja que o Joesley está pedindo para o Rocha Loures intermediar uma conversa. Gente, o cara, quando vira chefe político, ele delega, né? Ele está cercado de gente para fazer isso para ele. E é isso, é o que aconteceu com o Lula. Você não vê a digital do Lula em lugar nenhum, mas todos que estão em volta estão com a mão enlameada. Né? E nós vemos todos os petistas falarem que, na defesa do Lula, é uma reforma do Minha Casa Minha Vida, uma caixa de sapato. Vamos ver a reforma do Michel Temer, como é que eles reagem. Isso aí é até bom lembrar aquele discurso do procurador Roberto Gurgel, não é? O antecessor do Janot. Eu sempre confundo se é Rodrigo ou se é Roberto, acho que é Roberto Gurgel, que no Mensalão, no caso do Dirceu, que chamou ele de chefe de quadrilha, e ele mostrou que a atuação, a diferença, a dificuldade de você conseguir provas contra o chefe de quadrilha é que a ação dele não é ostensiva, justamente porque ele tem os operadores para fazer o trabalho sujo em relação a ele. Mas aí você tem todo um... De fato, Felipe, o Milton Bascovitch reformou a casa do José Dirceu também. Exatamente. É batata, você pega os caras aí, nesse tipo de coisa. Porque é onde o dinheiro é gasto para o conforto pessoal. A gente não sabe lá fora quem tem conta, com quanto. O que a gente sabe, porque é mais ostensível, é a reforma do apartamento, a cobertura do Lula lá em São Bernardo do Campo, que vai ser hoje matéria do interrogatório do Emílio Odebrecht e do Alexandrino Alencar. Eu espero que sejamos os primeiros a publicar, porque eles vão falar para o juiz Sérgio Moro a respeito do terreno do Instituto Lula, né? Então, essas são as que aparecem dentro desse esquema de propinas e de ocultação de bens e de lavagem de dinheiro. O que aparece é isso, é uma cozinha kitchens. E o homem da cozinha kitchens, o senhor Cláudio Dantas, está ali para
para demonstrar que é o que está na nota fiscal, é a cozinha kit, ou é o pedalinho. Não é que seja menor, é a prova aprovada, documental, mas Fiat Elba, né? Dessa corrupção. É o velho Fiat Elba, né? Exatamente. Mas não se pode desconsiderar o conjunto de provas testemunhais. Eu até não gosto quando o pessoal fala que tudo que é dito em delação tem que ter uma prova material correspondente, porque às vezes o conjunto das provas testemunhais indicam certas ações criminosas. E era isso, inclusive, que o procurador estava dizendo. Quer dizer, você tinha ali vários relatos que indicavam a mesma coisa, sempre o sujeito sendo consultado antes e depois das operações, sempre tendo que autorizar, homologar as decisões referentes ao pagamento do mensalão ali para os parlamentares, para a compra de votos no Congresso. Então, as provas testemunhais, o conjunto delas, não pode ser desconsiderado. Né? Você não pode desconsiderar que o Renato Duque e o Léo Pinheiro, os dois estão dizendo que o Lula orientou a destruição de provas. Não, e o Lula confessou... E o Lula confessou o encontro. Que encontrou para falar o Renato Duque no hangar para falar de propina. Falar de propina assim, você tem conta no exterior? Não, não tem. Ufa, ainda bem. E ainda errou. Uma das provas usadas pelo Ministério Público foi a contradição entre as versões, né? De uma versão e 5 minutos depois ele se desmentindo. São 330 páginas de provas, com as provas mais flagrantes. O documento arrasurado do apartamento do Guarujá, que foi encontrado na casa do Lula, ele não soube responder do que se tratava. 300 páginas, sem contar isso que o Felipe está contando, porque os vídeos foram anexados também. Então, a gente conta as 300 páginas, mas, além disso, eles anexaram os vídeos. E tem 60 vídeos ali anexados a essa denúncia contra o... Esse depoimento dele foi a coisa mais... Foi uma autoincriminação mais óbvia. Isso na hora, né? Esse discurso dele, essa conversa no hangar é a conversa mais idiota que possa existir, né? Você não... Ele falou assim, não, eu não encontro o cara para perguntar, olha, você está havendo corrupção na Petrobras? Né? Ele diz que não, né? Está havendo corrupção na Petrobras, para quem não sabia de nada? Não, olha, você tem conta no exterior? Negócio... Um encontro marcado pelo Vacari, que era amigo do... que o Mauro Moro não prendeu ele naquele... Ele primeiro falou isso, depois ele falou, não sabia que... Mas você é o Lula, você é o Lula, né? Ex-presidente da República. Você pega o telefone e liga, senhor Renato Duque, o senhor vem aqui até o meu escritório que eu preciso conversar com o senhor. Põe uma testemunha do lado, grava e diz assim, eu quero saber se o senhor roubou na Petrobras. E nesse caso eu quero 50% de tudo que roubou. Quanto que tem naquela conta no exterior? De fato. Aí você... Não, só falta descobrir que o Lula, nessa conversa, estava com um grampo da PF para pegar o Renato Duque. Eu sou informante da Lava Jato. É isso, mano. É isso aí. De fato, o Renato Duque disse isso para o Barusco, né? O Barusco estava reclamando, falou, pouca propina que a gente está recebendo nessa Sete Brasil. Ele falou, não, você está recebendo pouca propina porque o homem está recebendo metade disso aí, junto com o Palote. Mário, agora eu entendi porque que ele cita a Dilma. Eu acho que era para pegar a Dilma também, né? Pegar a Dilma. Olha, a Dilma que falou que tem uma conta no exterior aí com você. E aquele grampo em que ela foi pega, dizendo, o Bessias vai te dar o papel, foi feita pelo Lula. Isso. Acabar descobrindo que foi feito pelo Lula, é o maior informante da Lava Jato. Mas precisa saber se a fita foi editada ou não. Para passar pela perícia. Quer dizer, se não fosse para abafar, se não fosse para orientar a destruição de provas, por que teria esse encontro nessa circunstância, num lugar desse? Né? Quer dizer, fica muito... É tudo mal. Gente, olha, se você olhar o Big Picture, é ridículo. É ridículo. É ridículo. Ex-ministro da Fazenda preso, o outro investigado, denunciado. E ele não sabia de nada. E ela não sabia de nada. A confissão. E errou, disse que a denúncia já tinha saído no jornal, a denúncia só saiu 27 dias. A confissão do Léo Pinheiro, entregando o documento que ele manda o empregado dele descontar, bater da propina destinada ao PT. Tem documento falando, Zeca Pagodinho 1, que é praia, Zeca Pagodinho 2, que é sítio, tira da conta, porque ele não quer pagar essa porcaria desse triplex.
A gente quer descontar da propina que vai para o PT. Eu não vou dar de graça. Eu acho que o pior disso tudo, a prova mais robusta, aquela que é realmente a maior prova de todo esse inquérito, e aí a gente está falando do sítio também, toda essa ocultação do patrimônio é do Pintinho, é o e-mail dos Pintinhos. O Maradona mandando para o e-mail do Lula, no Instituto Lula, olha, morreram 2 pintinhos, morreu um gambá, morreu não sei o quê. É isso aí. E os domingos? É bom lembrar que o pedido de prisão que o MPF fez contra o Lula é no caso do triplex, né? E no triplex ele não chegou efetivamente a usufruir. Quer dizer, o caso do sítio ele ainda é mais forte. Sem dúvida. Se avançar esse caso do triplex, é sinal de que o Lula ainda vai tomar uma porrada maior ali depois. Não, ele vai tomar no terreno do Instituto Lula e na cobertura de São Bernardo do Campo. Todo mundo fala demais no terreno do Instituto Lula, mas o Glaucus Costa Marques, em nome de quem está registrado a cobertura vizinha ao apartamento do Lula, que é usada por ele a propósito de uso capião ali, e é o parente, o primo do José Carlos Goulart, isso daí foi pago com dinheiro do Odebrecht, repassado através da tal DAG, que é a empresa laranja deles. Isso tudo vem à tona, a gente já falou 300 mil vezes sobre o assunto, mas isso tudo vem à tona com esse processo. Falei pra cacete de novo. Saco. Não, mas hoje o Felipe falou também. Alguém tem mais alguma coisa? Fiquei até intimidado, porque o Diogo começou assim, não vou falar nada. Felipe, fala aí. Tá sobrando 6 minutos ainda. Alguém quer falar alguma coisa? Não, vamos falar esse negócio que eu falei várias vezes já no site em relação ao PSDB, ao DEM, que eles ficam também, como o PMDB, você precisa ter o apoio do PMDB para ganhar a eventual eleição indireta, caso haja vacância da presidência, caso o Temer saia. Ninguém também quer parecer desleal ao PMDB agora, né? Então, o Rodrigo Maia ele fica ali naquela lealdade, também esperando o momento de, caso haja cassação e tal. Felipe, perde as eleições indiretas. Das eleições indiretas do PMDB, você ganha a eleição daqui a um ano. Exato. Não, isso é óbvio que a nossa visão como cidadão, como povo brasileiro, é que esse pessoal faça isso. Eu estou dizendo o interesse deles. Mas é burrice, né? Pois é. Eles não estão, eles estão mais preocupados. O desejo maior é proteger os próprios bandidos. Esse que é o ponto. O único ponto é esse, é proteger os próprios bandidos. Bem, senhores, adeus. É isso. Um abraço. Tchau. Boa semana.